Estamos ao vivo. Bom dia. Estamos aqui hoje no penúltimo dia dessa série de lives, Mutirão no Quintal, que muito possivelmente se estenderá depois, né? Assim, mais eventualmente, não com essa frequência diária, depois de amanhã, que é o grande dia que seria o dia do batizado do Estrela do Cerrado. E que então vai ter uma super live amanhã, tchananã, vai ter o sorteio das rifas, então amanhã é o nosso Big Day. Esse negócio de falar Big Day, né? Ei, Daraína boba, né? Como assim? É o grande dia. Oh. E falar para vocês que nós já conseguimos mais de 100 inscritos no canal do YouTube, que a gente precisava disso para poder personalizar o canal. Agora a gente pode fazer live pelo canal também, então muito possivelmente as próximas, amanhã talvez que não, ou talvez que sim, né? Porque parece que pelo YouTube dá para chamar mais pessoas, mas a gente vai se comunicar com vocês aqui. A Dani entrou, a Dani está me chamando, por enquanto. Entrando, Nidine na área. E... E Dani! Boa, queridona. Boa. Tô falando, Aqui. tô falando para a galera aqui que hoje a gente faz a última live dessa série aqui de Mutirão do Quintal e encerra amanhã essa série com o grande mutirão, né? Que amanhã seria o batizado do Estrela do Cerrado. Não vai ter, Ah, né? Então mas nós vai vamos ter uma fazer, reunião pessoal? vai ter uma mega live aí, surpresa, Muito bem. né? E Esse que ano a bom madrinha encerrar esse é a Ana ciclo, que Maria, bom poder encerrar esse ciclo com essa conversa, com né? você, puxando esses fios de memória, né? Da relação entre nós e tal. Porque faz tempo, né, Dani? Mas acho que é a Eu posso última falar, vez que eu posso falar que você ainda tinha 20 anos? apareceu umas marquinhas aqui. Ai, ai. Não, eu tinha, a última vez que eu fui, que a gente fez o Curucucu, foi em 2018, né? É, mas a primeira vez que você veio, Ah, foi em 99. então Eu não tinha nem 20, eu tinha 19. faz tempo, né? Faz tempo. Eu lembro quando eu cheguei aí, sozinha, né? Chegando do Maranhão, o Cupuaçu me deixou na estrada e você me pegou. E eu passei o quê? Uns 15 dias aí, depois fui para São Paulo, arrumei a mala e fui morar aí, né? Brasília. Tipo, não tinha nem Guaimbê ainda, né, Dani? Você realmente vivenciou toda a criação, né, desde o início de tudo, né? Tudo, tudo. Guaimbê, a gente fazendo estatuto lá na UNB. A escolha do nome, né? Eu achei bonito como esse nome chegou também, né? Esse nome Guaimbê chegou. Você lembra como que foi? Guaimbê, eu acho que você que trouxe, né, o nome. Não. Não, quem que A trouxe? Marielle. Hã? Foi a Marielle. Ah, eu não me lembro exatamente. Eu lembro do dia, do estado do dia da fundação, assim, que era um vão na UNB. A gente estava em cadeiras, assim, não estava um sol, estava um clima meio chuvoso. E eu lembro, assim, dessa manhã. E foi esse movimento do Flor de Babaçu, né? Assim, que foi
uma grande sementeira, né? Esse Flor de Babaçu, desse tempo todo que a gente tem conversado, né? Conversamos com Daiane, com a Joana, com a Yara. Assim, essa coisa da sementeira, para mim, ficou muito evidente agora, sabe? Como o Flor de Babaçu foi uma sementeira tão fértil, tão, né, assim, que deu tantos frutos e que se esparramou mesmo por muitos lugares do Brasil. É muito, muito interessante ter tido essa Eu acho visão, que muitos anos depois. eu acho que tem uma coisa do aspecto de Brasília. Brasília tem uma coisa muito interessante, porque assim, morei lá há 3 anos, né? Tem uma coisa muito interessante, como é o centro do Brasil, aí, Brasília, aglutina pessoas do país inteiro, né? E eu acho que isso é um fator muito importante, porque naquele momento no Flor, tinham várias pessoas ali, de vários lugares do país, pessoas, inclusive, que resgataram as próprias memórias de vida, né? Tipo Zé, Adai, maranhenses, assim, que foram resgatando essas memórias culturais deles, né? Então, acho que é isso mesmo, assim, concentrou ali e depois disseminou, cada um do seu jeito, né? Foi. Cada um do seu jeito. E desdobrou, por exemplo, nós, né? Assim, eu tenho uma história artística e que envolve criação com multimeios e tal, né? Com dança, multimeios e tal. Então, a gente, depois de um tempo, a gente foi um encontro de novos frutos, né, Daras? De novos Muito, projetos. muito. E poder voltar para aí a cada tempo, né? Poder entrar a partir de você ali num cotidiano pirinopolitano, conhecer as pessoas de verdade, conviver com elas, né? Pôr em xeque minhas próprias crenças, né? Porque eu acho que a gente fazia laboratórios de diferenças, né? Então, esse encontro, ele era uma força nas diferenças, né? E muitos choques, né? Assim, nem tudo eram flores. Não, e choques criativos, né? Eu acho assim que isso é legal, né? Porque de alguma maneira eu, né, sempre tive esse olhar do movimento, né? Que é essa coisa da onde eu vim mesmo, Maria Dutra, Nisi Sandori e o mestre Liu, e como a gente atritava em alguns momentos, porque você tinha, né, essa coisa do universo da dança, do pensar a dança, né? E como a gente foi mudando, tanto você quanto eu, a gente foi mudando, né? E entendendo, encaixando essa. Porque eu acho que a visão que nós temos de dança atualmente, né, é muito diferente do que as pessoas têm nos centros urbanos, do que as pessoas têm no universo da cultura popular, do que as pessoas têm, né? A gente foi criando esse novo espaço mesmo, né? A partir da vivência real, né? Não era simplesmente, né, uma nova elaboração, né? De pedagogias. Mas tem uma coisa que eu levo muito comigo, que assim, não só com a gente, mas na minha vida toda, que é o encontro intergeracional, né? Porque isso modula o nosso entendimento do que é uma linguagem, né? O que a gente vive no processo histórico das nossas vidas, um momento e tal, ele dita bastante o que a gente entende, né? Por exemplo, de dança, né? Então, assim, nós duas somos de gerações diferentes, né? Você tem uma história toda com um entendimento de dança que eu não tive, né? Eu já fui para um escopo de dança, bom, e graças a Deus tive uma vivência em comunidades antes, assim, por sorte,
porque isso também me fez questionar alguns modelos de dança contemporânea, alguns critérios, naquela época, 20 anos atrás, do que se entendia por dança contemporânea ou não. E hoje está muito em dança popular, né? Isso está muito em xeque hoje em dia, né? As pessoas estão pensando isso e tal. Naquela época, a gente já pensava, assim, né? Em todos esses estereótipos e tal. E esse encontro, por exemplo, eu também me revi muito no encontro com você, com a Guaimbê, com as pessoas daí. Me revi no sentido de todo conhecimento é produzido na relação, né? E algum deslocamento tem que ter. Tem que ser uma intermediação, porque se eu tiver tanta certeza, se eu me ancorar tanto nas certezas, eu ingesso o conhecimento. O conhecimento é feito de perguntas e aberturas, né? Na relação. Então, isso é o interessante, eu acho, sabe? De vocês aí receberem pessoas de fora e se abrirem também para esses fluidos, né? Também serem questionados, porque isso move também, né? Claro, nossa, e como move. Né? Então, assim, também a coisa... Essas práticas que mexem, que misturam muita gente diferente, por exemplo, o vocacional aqui em São Paulo, né? Mistura gente de dança dos mais variáveis possíveis, assim. É um laboratório de experimentação incrível, onde você tem que diariamente exercitar a escuta, a alteridade, a empatia, enfim, um monte de valor que hoje em dia são fundamentais para a gente existir, né? Cada vez mais. Né? Eu acho que teve uma coisa, Dani, assim, que você foi alimentando esses espaços aí por onde você caminhou em São Paulo, né? Por exemplo, vocacional, dessa realidade de convívio, né? Que era vivenciada aqui. De alguma maneira, você levou essa possibilidade, né? Eu lembro quando você falou, por exemplo, quando num dos grupos lá do vocacional, que era de senhoras, que você levou o vídeo das Guerreiras do Bonfim, né? Que é um vídeo da história de vida delas, senhoras goianas e tal, e o quanto isso afetou aquelas mulheres também, né? No sentido da emoção, no sentido de elas próprias lembrarem das suas origens, dos seus ancestrais, né? Como de alguma maneira você foi abrindo esses espaços, mini espaços comunitários, né, de convívio criativo nessa urbanidade, né, nessa urbanidade louca de São Paulo, né, desses lugares tão de difícil expansão, né, no sentido, né, Pirenópolis é um cotidiano de alargamento, né? O tempo se alarga, né? Se expande, as pessoas, essa relação com o tempo, né? É uma coisa que vai. E São Paulo não, né? Tudo pá, na medida que você sai daqui, vai para lá, você já produz isso, produz aquilo, tem aquele resultado. E como esses espaços, esses mini espaços de convívio puderam ser, né, de alguma maneira expandidos aí, né, nesse universo aí, por onde você andava, né? Eu acho que você está trazendo um assunto que é bem legal da gente pensar, porque a gente vive em São Paulo uma lógica instaurada de projetos, né? A vida, a cognição passou a ser estipulada pela lógica de projetos. Isso vai fazendo, é perverso, né? É bem perverso, porque isso vai fazendo a sua produção toda ser enquadrada em certas lógicas engessadas, até o ponto de você estar fazendo só para responder a uma lógica mercadológica. São Paulo tem isso, tem essa perversidade. Eu abandonei um pouco. Eu decidi abandonar
Hoje, na minha vida, não ando mais, não quero saber. Vivi muitos de projeto, muito. Hoje eu decidi largar isso e encarar um trabalho fixo. Assim, claro, com seus problemas e tal, mas eu decidi, como artista, que eu vou produzir o que eu quiser, no tempo que eu quiser. E não vou ficar engendrada nesses dispositivos. Então, aí tem uma coisa... Agora, é uma faca de dois gumes também, né? Porque, claro, que a gente precisa sobreviver, o artista precisa de dinheiro, e são os únicos financiamentos possíveis, assim, não é um julgamento isso. Porque é uma faca de dois gumes, é uma lógica perversa, no entanto, é meio inevitável, você não consegue muito sair, né? Principalmente São Paulo, né? Principalmente São Paulo, né? Que você tem SESC, você tem, enfim. O próprio SESC já engendra uma maneira de fazer, entendeu? Ele cria lá uma curadoria que ele quer para a área de convivência e tem os projetos que se encaixam nisso, para a família de domingo, entendeu? Então, você tem que se encaixar ali, ou você se encaixa aqui, você se encaixa lá, mas tem já uma... É difícil sair disso. E Pirenópolis tem uma coisa que, como as pessoas já não vivem disso, entendeu? Que é bom e não é ao mesmo tempo? Como você não vive disso, não tem como viver disso, porque os incentivos são menores e tal, você acaba fazendo porque sim, porque é uma questão de sobrevivência emocional, psíquica, entendeu? Isso se torna parte do seu dia a dia, né? Então eu vejo, convivendo aí, eu tinha muitos embates com o tempo da Aras. Assim. Eu lembro. Você lembra? Você falou assim, mas como? Vamos ensaiar? 3 da... Assim, né? Assim, como só isso de ensaio? Não, mas não vai dar tempo, tem que ser mais ensaio, tem que... tem. Eu lembro que você falava assim, Dani... Rolaram vários episódios de embate de tempo nosso. E eu lembro de uma situação na opereta. É legal a gente falar da opereta, né? O que foi a opereta, a caipira, como foi que ela foi sendo costurada e tal. Porque foi o primeiro projeto de uma obra cênica que a gente fez juntas depois do Flor, né? Da minha passagem no Brasil. E eu lembro que na estreia, você lembra disso? Não sei, fala. Apresentações. Aí, no primeiro dia eu estava na cabine de luz e de som, estava na cabine fazendo a manipulação da luz e o teatro era uma zona. Uma zona. E eu não conseguia. Como os mestres falavam baixo, a gente não tinha dispositivos de tecnologia de áudio para ampliar a voz, não tinha grana para isso, lembra? Eu ficava assim, as pessoas entravam no teatro e a cabine era fazer, eu ficava assim, as pessoas entravam falando, eu... Fica quieto! Quanto mais eu pedia para eles ficarem quietos, mais o barulho aumentava. Eu falava, meu Deus, não vai dar para ouvir nada desse trabalho. E aí a gente acabou esse dia, a estreia, e aí você falou, Dani, aqui, isso não é como o público paulistano que está lá analisando, quieto, tem nessa relação com a obra. Aqui é outra relação com a obra, é outro entendimento do que é uma obra. E eu falava, ai meu Deus do céu, vamos lá. E sabe que depois disso, eu não lembro agora se foi depois ou antes disso, mas alguém me falou, não sei se foi a Júlia, me falou que lá no Japão, eles montam eternamente um determinado espetáculo, né? Que são clássicos japoneses lá, do teatro No, do teatro sei lá o quê, aqueles teatros tradicionais japoneses. E que a plateia, assim, você sabe que está tendo uma boa atuação se a plateia se manifesta. Se a plateia fica muda, você pode esquecer, acabou sua carreira como artista. Você não é nada, ninguém se afetou, entendeu? Você não tocou ninguém.
Mas se você... esse cara é o máximo, ele é melhor que fulano, não sei o quê. E a galera vai ao delírio e pira, assim, ao vivo em cores, assim. Diz que é uma barulheira, assim, infernal. E aí eu fiquei lembrando disso, desse momento da opereta, que era isso, né? A galera ria, batia palma no meio. E era bem engraçado. O Noel tá falando, a opereta foi uma baderna, assim, vou usar o termo do Ferron aqui do espetáculo Ferron, uma baderna, né? Porque até a Tulipa participou, a cachorra. Ela entrou em cena, vai terminar a hora, então assim, tinha uma coisa da opereta que assim, a gente tinha um roteiro, a gente tinha uma dramaturgia, a gente pensou em tudo, tinha entrada, tinha saída, era muito preciso. Só que a gente não estava trabalhando com um elenco profissional. Né? Então tinham certas imprevisibilidades que eram maravilhosas, tipo a dona Narcisa entrar fora de cena, tipo, entrou numa cena que não era dela. E ficou bom, né? E ficou ótimo. Desconfigurava ali o negócio e ao mesmo tempo era maravilhoso, porque era cada dia um outro trabalho, entendeu? Aí entrava a cachorra, aí, enfim. E eu lembro que você fazia contra-regra. Você ficava de assistente, tipo, dando as entradas, dando as saídas atrás da coxinha. Só que tinha sempre uma coisa de a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe quem que vai errar. Errar, né? Quem que vai criar um novo momento, né? Na verdade, não é nem errar, mas é criar um novo momento, né? Isso é legal, né? Isso é legal. Não tinha o errar, na verdade, né? Ninguém ficava chateado, né? A gente ria, todo mundo ria muito depois no final. Você viu que fulano entrou, não sei que hora. Às vezes você queria até ficar bravo, mas você não conseguia, né? Você acabava rindo também. Não, muito bom. E assim, o seu Bastião, eu lembro muito dele, assim, e eu sinto uma pena da gente não ter circulado mais com esse trabalho, porque é um trabalho que a gente fez o Festival Internacional em Brasília, a gente fez em Pirinó, mas esse trabalho merecia muito andar, porque assim, era muito emocionante. Por quê? Porque falava com o público, assim, falava com as pessoas que nunca iam ao teatro, entendeu? Meu tio, do interior da Bahia, fazendeiro, chorou, ficou super emocionado, entendeu? Assim, falar com as pessoas, conectar nesse lugar, né, da música caipira, da música ali, né, tocada ao vivo. E aí o seu Bastião, me lembro do seu Bastião, muito especial, que a gente... Não, e eles, assim, super profissionais, né? Vamos combinar. Apesar de todo o improviso, assim, mas eles eram super profissionais, né? Super! Não, super! E ensaio, super! E o seu Bastião, só para contar para o pessoal que faz a gente, tinha uma cena, o Sebastião, que a Dara pode falar mais, ele foi do Congo, né? Aí. Só que ele não lembrava exatamente o texto todo do Congo. E a gente elaborou uma cena com ele que ele sentava e falava pedaços do texto. Daí ele levantava, você lembra dessa cena? Aham. Pedaços do texto do Congo, assim, o que ele lembrava. Mas não era linear. Mas não é que ele não lembrava, ele lembrava de tudo. A gente que não conseguia, que ele falava de uma vez só, pá, 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 ele falava todos os personagens, ele lembrava tudo, cada detalhe, cada vírgula, só que era muito baixo. A gente não compreendia o que ele falava. E aí que vocês decidiram, você e o Demetrio decidiram, não, vamos colocar esse texto assim mesmo, como se fosse uma rememoração íntima, assim, Ele falando Mas com ele mesmo. Isso. Era linda essa cena. Era linda. E uma hora ele levantava e falava mais alto, aí ele voltava para o outro estado. Olha, esse trabalho, eu sinto ele não ter circulado, as pessoas não terem visto. Você sabe que um dia desses aí eu achei ele em um HD perdido aqui, eu subi ele para o canal do Quintal da Aldeia no YouTube. É uma filmagem
filmagem é aquela filmagem de câmera parada lá no fim do teatro, mas é um registro do início até o fim, inteirinha, sem interrupção. Né? Então, tem momentos que, claro, tá lá, a câmera está fixa lá atrás, né? Na plateia, então tem horas que você não... A gente que participou talvez se lembre, né? Mas quem vê pela primeira vez talvez não compreenda todo o texto que está sendo dito ali. Mas está lá no quintal, no canal do Quintal da Aldeia, no YouTube, ele inteirinho. Bom, a opereta, para quem está assistindo, o Noel estava falando aqui no chat que eu ficava brava, depois eu ria. É verdade, No, eu ficava brava, vamos lá. Ah, era divertido. A opereta foi o tal do Quintal, uma opereta caipira contemporânea que a gente fez, era uma opereta, né? Então era música, teatro, dança, enfim. E tinham mais ou menos quantas pessoas, Daras? Ai, era umas 15 a 20, né? 22, acho. Então, 22, incluindo mestres, crianças, adultos, jovens, tudo junto e misturado. E cachorra. E cachorro, importantíssimo. E cachorra. E, enfim. E aí depois, o que a gente fez depois? Depois a gente fez o memorial, né? Depois a gente fez o Memorial dos Ossos. E, enfim, também juntava muita gente. Era tudo mutirão. Era tudo E mutirão. tudo intergeracional, né? Tudo. Inclusive, esse era o nosso mote, né? Assim, uma obra intergeracional e tal, que lidava com as diferenças culturais e a gente começou o Memorial dos Ossos sem saber muito qual seria o formato dele, né? É. Assim, vamos lá. Aí mais um embate. Não, eu não quero fazer na rua. Eu quero fazer na rua. Aí, ai, meu Deus. Peraí, vou fazer numa casa antiga. Vai ser mais... Rua, a gente tem que se preparar muito. Ai, Aí ai. a decisão dos formatos também foi uma mediação entre a gente, né? Muita conversa. Muita conversa. E o que eu ia dizer? Bom, e aí entramos na aventura da arquitetura geológica de Pirinópolis. Com memorial, Certo? né? No Memorial dos Ossos, a gente começou a fazer um paralelo dos ossos com as pedras da cidade. Que são os ossos da cidade. Isso na nossa cabeça, né? Assim, para as pessoas eu Não, não sei. ai. As pedras são os ossos do planeta, lembra? É assim que funciona. Sim, a gente criou essa metáfora, né? E foi muito importante. Foi muito importante. E aí a gente foi para o quê? Para as pedreiras da cidade. Então, o que eu quero dizer é que tudo foi se desenrolando na própria relação com o espaço, com a cidade e com a cultura, né? E com a cultura. Então, a gente foi para as pedreiras. Aquele lugar Né? inóspito, né? Inóspito. Inóspito. E e Pirinópolis, assim, só para contextualizar, tem bastante gente entrando que não conhece. Acho que você pode falar bastante sobre isso. Pirinópolis tem tem exploração de pedras. Então, você escuta todo dia explosões, né? Das Agora não está pedreiras. tendo mais, faz tempo. Não tá, né? Mas é muito impactante a explosão, porque você é um lugar lindo, super silencioso, de uma relação assim, de repente, uma determinada hora do dia, bum, e treme a cidade. Né? E a gente foi para esses lugares. E a gente se deparou ali nesses lugares com condições de trabalho, X, né? E, inclusive, a questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Que hoje em dia estão tão em voga, né?
Pois é, veja só. A gente já estava trabalhando com a máscara, né? Naquele momento. O EPI é uma máscara de proteção, porque essas condições de trabalho nas pedreiras, os trabalhadores das pedreiras que fazem as explosões ou que trabalham lá diariamente morrem muito cedo e de problemas pulmonares. E Só aí de pedra no pulmão. Então, e aí a gente foi estabelecendo o quê? Que a gente estava trabalhando com pessoas que tinham pais, mães, relações familiares com os trabalhadores das pedreiras. E fizemos um relato audiovisual das pedreiras, né? Não, e foi interessante, eu acho que é interessante, assim, como as coisas foram acontecendo sem que a gente tivesse previamente pensado nelas, né? Por exemplo, essa coisa dos ossos, né? Que a gente, apesar de falar, né, explicitamente no título do projeto Memorial dos Ossos, como a gente não tinha feito essa relação com as pedras, né, de Pirenópolis, como isso foi se fazendo a partir das vivências, né, aquela vivência que nós fizemos, né, das pedras e dos ossos, que é uma dinâmica antroposófica, enfim. E aí, como isso então veio à tona, né, essa relação dos ossos e das pedras, e como essa coisa do mascarado entrou, né, pulou para dentro do memorial, porque apesar de existirem esses equipamentos de segurança, de proteção individual, a maioria das pessoas não usava, né, esses equipamentos. E o que eles faziam? Eles colocavam aquela camiseta, né, enfiava na cabeça, amarrava aqui, né, ficava só o olho de fora, botava o bonezinho e colocava aquele negócio de uma roupa por cima da outra, por cima da outra, por cima da outra, porque trabalhar lá na pedreira, as roupas se acabam, né? Então, eles iam colocando uma por cima da outra para essa proteção. E como isso nos remeteu à imagem dos curucucus, né, dos mascarados aqui de Pirenópolis, da Festa do Divino, e como, de fato, a maioria dessas pessoas que trabalham nas pedreiras participa da festa como mascarado, de fato, né? E como, daí depois, o morcego, que é do quintal da aldeia, que é mascarado, que produz máscara de mascarado de pano. Então as coisas foram assim, quando a gente pensou que não, o mascarado já estava dentro do memorial, né? Ele pulou para dentro do trabalho assim e se estabeleceu, né? Ficou. Não saiu nunca mais. Não, nunca mais. E daí veio toda a simbologia cultural desse mascarado, que é uma figura anti-status quo, né? É uma figura que cria um certo ruído social, né? Ali. E aí você pode falar bastante também, mas o que eu acho interessante de todo esse nosso processo junto foi que em nenhum momento se tinha certeza de formatos. Exato. Eu dirigi tudo, né? Assim, mas eu não cheguei lá com uma ideia preconcebida. Tudo foi se estabelecendo a partir do meio cultural e das pessoas envolvidas. Isso abalava, em vários momentos abalava as minhas preconcepções do que é obra, do que não é obra, né? Assim, em vários momentos eu ficava sozinha, né, na casa, assim, em Pirinópolis, eu não sei o que fazer. Okay? Deixa rolar. Porque eu também não sei o que fazer com essas 12 crianças que estão lá. Quem a gente sabia, né? Assim, eu trabalho com criança hoje em dia, assim, claro, é só uma certa instabilidade que acontece quando você não tem mais certeza dos caminhos. E nesse sentido foi legal também, né? Quando a Renata começou a aparecer e tentar intermediar isso, né? Para ela própria entender, ela ficava tentando nos entender, né? Foi muito engraçado todo esse processo, muito interessante, rico, né? Criativamente, super rico, né? Gerou até a tese da Renata, acabou virando tese o negócio, né? Uma tese de 200 páginas, isso aí. Porque cada dia era um dia em Pirinópolis, né? Assim,
realmente, assim, eu ia para o ensaio, puta, a gente pensava ali no procedimento e tal. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, porque eu nunca tinha trabalhado com aquelas pessoas. Né? Não, e a Dani ainda me falava, ah não, Daraine, esse monte de criança não precisa esse monte de criança. Pra que tanta? 25 pessoas, 12 crianças. Eu falava, meu Deus, mas eu vou ter que ficar mediando briga. Eu lembro de uma vez que uma criança de 4 anos chegou pra mim e falou assim, ô Dani, ele tá me batendo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Você Ai, é muito bom, porque é a vida como ela é, né? Isso eu acho, enfim, eu, né, pessoalmente, adoro isso, né? Porque é a vida como ela é, entendeu? É, a gente não precisa fazer de conta, a gente não precisa fingir, né? A vida é assim e resulta nisso. E é possível criar a partir disso, porque a vida é assim, né? A gente não precisa necessariamente trabalhar com. Aí a gente entra de novo nessa questão do profissionalismo, né? Que eu, pessoalmente, eu me sinto muito amarrada e entediada por conta disso. A gente quer entrar num edital, a gente tem que ser profissional. Caraca, se eu quero exatamente ser valorizada no meu saber, eu tenho que ser profissional para poder ser valorizada no meu saber? Ah, que tédio isso, entendeu? Que injustiça, que desigualdade. Eu acho muito chato isso, assim. assim, isso são mecanismos de poder, né? Assim, que delimitam ali uma circunscrição do que pode e o que não pode, e, enfim, a gente já sabe que são mecanismos de poder, assim, né? Então, É de poder. eu acho que eu não diria, eu diria que não é só que a gente pode, eu diria que é uma delícia criar assim, entendeu? Como que eu vou falar isso? É claro que o profissionalismo, a experiência te gera um caldo. Mas quando você vai trabalhar com pessoas que não necessariamente têm esse mesmo histórico e já estipulado do que é uma experiência naquele lugar, muitas outras coisas novas se abrem como possibilidade, né? Aham. Então, você vai quebrando uma série de construções já estabelecidas do que significa isso que você chama de profissionalismo, ou algumas regras que amparam, né, que se estabelecem aí dentro do que é um profissionalismo. Isso não quer dizer que a experiência não é válida. E o domínio Não, de técnicas e não, o que eu, ferramentas. olha, para você, o que eu chamo de essa coisa do profissionalismo que engessa é, aqui em Goiás, por exemplo, né, tem uma lei de fomento que é o FAC Goiás, coisa e tal. Os últimos editais que tiveram, a gente foi recusada, por exemplo, porque o nosso currículo não era profissional. Se o trabalho exatamente é favorecer as pessoas que estão aqui na comunidade. Como que eu tenho um currículo profissional para essas pessoas? Eu não que... A gente não quer necessariamente ter um currículo profissional para essas pessoas. Entende? Não são pessoas que estão no mercado de trabalho e que não é essa a ideia. A ideia é valorizar a comunidade nos seus saberes, nos seus fazeres, né? E aí isso não se encaixa, entende? Isso não se encaixa. Então você acaba excluindo, começa novamente esse movimento de exclusão. Você exclui aqueles que não têm formação profissional, ou que não têm atuação profissional, ou que não têm um currículo profissional, entendeu? Essas pessoas voltam para a marginalidade, elas voltam a ser ninguém, elas voltam a não serem reconhecidas nos seus saberes, entende? Porque não se encaixa no mercado de trabalho profissional como é estabelecido. Né? Então, isso é um fomento de exclusão. Entende? Aí, geralmente, se criam outros mecanismos, como editais, que dão conta disso, mas que ingessam.
né? Você, com essas características, só pode entrar neste edital. Então, então, o que que eu acho? Que já passou da hora das políticas públicas de cultura, que agora nem existem mais, né? Vamos combinar que elas deixaram de existir, né? Mas que elas pensem a cultura de uma forma muito mais ampla e muito mais englobante, entendeu? Chega de querer estabelecer que a cultura é assim, assim, assim. Vamos sair da caixinha, já passou da hora de sair da caixinha. Mesmo com relação às políticas públicas, que foi, por exemplo, que o programa Cultura Viva começou a fazer, mas é tudo só uma pincelada, né? A gente tem que sair da mão desse mecenato, sabe? As políticas públicas de cultura precisam realmente se abrir ao valor da comunidade, porque o Brasil concentra todo o poder econômico e cultural em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e ponto, acabou. O resto do Brasil não existe com suas diferenças, com suas, sabe? É um Brasil muito diverso que a gente tem. Não se encaixa nessa política de elite, né? Porque é uma política de elite, que vê a cultura de um determinado ângulo e o resto é exótico, sabe? O resto é folclore, o resto, entende? Realmente não se dão conta da realidade da cultura brasileira, do que não é só a cultura popular, do que é a cultura brasileira, né? Com todas as suas diferenças e diversidade. Essa é uma problemática, Daras, na verdade a gente está num bom momento para pensar em tudo isso. Porque como os incentivos ficaram escassos, a gente está tendo que mudar repentinamente a nossa forma de produzir. Né? Então a gente está num momento, no meu entendimento, de transição. De entender, porque também a gente está engendrado nisso e também a gente tem uma cognição viciada. Entendeu? Então, a gente está num bom momento de desestabilização que nos possibilita, então, repensar algumas coisas, algumas formas de estar no mundo. Isso não só na arte, em tudo, né? Na existência, acho, hoje em dia. Uhum. Então, esse momento... Agora, na história, a gente sabe que nas políticas culturais do Brasil, quando elas começam, quando elas começam a ser pensadas ainda dentro das políticas de educação e cultura, lá atrás, a gente sabe que as comunidades e as culturas populares sempre foram engendradas em estereótipos políticos, que fizeram esse apartamento e essa diferença entre popular e erudito, todo esse engendramento histórico que está na gente. Entendeu? A gente está no momento de mudar isso. Vai um tempo ainda, eu acho. Mas a gente tem essa história. O momento que começou uma quebra foi com o Gil, com o Gilberto Gil. Exatamente. E a gente vivenciou isso. A gente estava dentro do Ministério da Cultura na época, eu como vinculada ao Fórum de Culturas Populares, você aí fazendo movimento, vocês viraram um pontão de cultura, ou seja, articulação local dos pontos de cultura. A gente sabe que essa política desengessava minimamente, né? E invertia, dava o poder para o local, para os modos de produção, que são milhares os modos de produção nesse Brasil, meios e modos de produção. Exato. A gente tem coisas completamente, os pontos digitais, pontos de cultura digitais. A gente sabe que inovação que tem, entendeu? Começou ali uma luz no fim do túnel, que logo se apagou. Que logo se apagou, não, né? Que logo foi apagada. Foi apagada. Então, agora a gente está tendo que... Alguma coisa a gente fez de errado naquele momento, porque, assim, por que a gente não criou sustentabilidade disso? Então, o Krenak, ele fala uma coisa interessante, né? Eu vi um vídeo dele agora recente, ele fala assim, que talvez um equívoco, né, desse momento tenha sido
que a base popular estava toda dentro do governo, né? E não manteve a base. A base não manteve a base, a base entrou, né? Então, a gente ficou sem base, a bem da verdade. E eu acho, assim, que houve ali também uma disputa de poder, porque esse tal de poder, ele é muito chato. As pessoas almejam esse negócio, esse lugar de poder. Assim, é um desejo selvagem, sei lá de onde que vem esse desejo de ocupar esse lugar de poder. Então, de qualquer forma, de uma maneira assim muito triste, eu diria, esses espaços que deveriam ser de fortalecimento se deixarem encantar pelo poder, sabe? Então, a gente precisa o quê nesse momento? Realmente ser um MST, sabe? O Célio Turino até falou isso nessa live que teve aí da lei emergencial, que ele pessoalmente acha que hoje em dia deveria existir um movimento Cultura Viva, como o MST, né? Porque realmente aí há um movimento social, e tendo um movimento social e tendo uma base social, os governos, não importa quais, eles vão ter que responder a esses anseios do movimento social, né? Então, acho que faltou isso, a gente ser um movimento social, sabe? Eu acho que, na verdade, pela minha trajetória ali, por exemplo, no fórum, e realmente aconteceu isso. A base foi para o governo, né? Não preciso citar nomes, mas as bases foram, as cabeças fortes da base foram para o governo. Quando o governo quando muda de governo, a primeira coisa é tirar essas bases. Ficou o quê? Uma pessoa lá dentro da base. E ainda tá, essa pessoa ainda tá lá. Não sei como, mas tá. E os movimentos estão muito enfraquecidos. Então, porque não tem movimento, na verdade, né? Eu acho que não se estabeleceu um movimento. Eu acho que foi assim. Bom, eu tenho algumas críticas, né, a tudo que aconteceu, essas teias, como elas aconteciam, a formação da Comissão Nacional. Eu já tinha essa crítica na época, continuo tendo. Eu acho que essa comissão acabou reproduzindo esse modelo de congresso, sabe, de hierarquias, de maioria, de voto por maioria. Quando começa com esse negócio de maioria, eu já desconfio, sabe? Não, as pessoas não conseguirem chegar no consenso, entendeu? A gente não vai dar nenhum passo importante enquanto não conseguir decidir as coisas de forma consensual. Né? Isso eu acho que é o grande salto que a humanidade pode dar nesse momento, que os nossos irmãos indígenas, aí, as culturas nativas já fazem isso há muito tempo e a gente não aprende com eles nunca, né? Que é o consenso, é o horizontal, tem que ser horizontal. A gente aí tem que abandonar o conceito de democracia, né? Democracia por consenso, por que não? Aí sim. Mas aí tem também uma mudança de paradigma, né? Sim. E que leva tempo, leva muito tempo. Ele sabe, né? Que eu estou naquele momento que eu acho que o tempo agora está muito acelerado, né? Então eu já não acho mais assim que a gente precisa de tanto tempo, assim, não. Dá um motor de arranque na testa aí, vamos embora, entendeu? Porque agora só falta isso, entendeu? Enfim, Daras, a gente conseguiu fazer tudo que a gente fez foi o quê? Graças tá um pouco baixo, Dani. Tá baixo? Tá um pouco baixo, às vezes tô assim. O que a gente fez, todos os projetos que a gente fez juntas aí, foi graças também a essas leis de incentivo, né? Sim. A essa mesma política viciada que a gente critica. E que por isso falei que é uma faca de dois gumes. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, no último projeto a gente falou da opereta, a gente falou do memorial e a gente fez um último desdobramento do memorial, que foi o Curucucus.
que aí eram mascarados em atividade performática na rua, em tempo real e improviso. Aí a gente abandonou todas as... Enfim, a gente foi para o risco mesmo. Né? E foi muito legal, né? Hã? E foi muito legal, porque nós tivemos assim, muitas preparações, né? Ampliamos bastante essa questão de nos preparar, né? Para o improviso e acho que resultou super lindamente, assim, né? O que eu acho que a gente fez foi ampliar a rede de encontros das diferenças. Assim. Então, a gente levou, eu junto com você, a gente pensou numa rede de pessoas muito diversas que iam para aí fazer provocações e que a gente, a cada encontro, ia ser uma coisa diferente a partir do encontro com aquela pessoa. E a gente saiu do lugar da direção, do controle. Isso. Né? A gente dirigia, assim, era uma outra coisa. A gente planejava os encontros, mas o que ia acontecer no encontro com aquela pessoa, era no encontro com aquela pessoa. Ia gerar o que tivesse que gerar com aquela pessoa, e isso era efêmero. Efêmero. Isso foi incrível, eu amei. Pô, tem outra coisa agora, entendeu? Então, assim, vai, faz desapego. Só ali ia acontecer, entendeu? E aí foi Tião, né? A gente... pessoas da dança contemporânea, pessoas mais diversas possíveis. Do circo. Do circo, enfim. X. E agora, Daras, eu fico me perguntando, porque assim, a gente criou uma história muito rica de laço e de modo de pensamento, a partir do encontro e tal. O que a gente faz com isso agora? O pessoal que está aí assistindo pode dar umas dicas. A Mariana está falando que o desrespeito, né, desse governo assim, dói na pele, né? A rejeição. Mas, enfim, eu acho que esse governo, acho que nem vale a pena a gente sentir alguma coisa, porque realmente, assim, deleta, entendeu? Deleta, é momento da gente deletar, se fortalecer, recriar essa base, sabe? Eu acho que nós estamos tendo essa oportunidade, assim. Apesar de todo o drama, né? Porque é um drama a gente ter um cara como esse no governo, na presidência, né? É uma coisa impensável. Mas, por outro lado, é uma oportunidade da gente se fortalecer, é uma oportunidade da gente dar esse passo que a gente tem que dar, da gente realmente trilhar um novo caminho, né? Um novo caminho onde quem dita as regras somos nós. Né? Exato. Eu também acho que não vale a pena a gente agora se conectar com esses dispositivos, que vale a pena a gente fortalecer a rede aqui e produzir e pensar modos de produção diferentes e repensar a nossa forma de produzir. Eu acho que a gente está nesse momento de transição. E aí, por isso eu te pergunto, né? Dado todo esse nosso histórico, né, de criação num contexto de Pirenópolis, em formatos diversos, né? O que a gente faz agora? Entendeu? Fica aí essa minha provocação para a gente também não abandonar essa nossa história e continuar criando estratégias de sobrevivência criativas a partir do encontro e das diferenças. E até de entender, né? Porque agora, assim, acho que... Né? A gente criou uma metodologia, a gente fez uma incubadora de possibilidades em Pirenópolis. E aí é um lugar muito especial, né? Assim, um lugar que, segundo Sebastião de Chipre, que ele falava, assim, a conexão aqui é direta. Não precisa de mediador nenhum. Né? A conexão com o céu é direta. É direta. Força planetária, que ele chamava. Força planetária. É um lugar do centro do Brasil, centro-oeste, Chapada, é um lugar de muito poder. Não é à toa que o centro de poder político foi para aí. Mas não é aquele poder a quem estava falando ainda agora, não. É o poder de verdade.
Mas não é à toa, entende? Que a capital não é à toa que está aí. Então, fica aí. O que a gente faz? Né? Como que a gente continua toda essa nossa? Quem a gente chama para perto agora para continuar, né? Essa nossa criação aí. E como que esses modelos, né, talvez de cidade, eles podem começar a se transformar. Na Europa está rolando isso, né? Até nos Estados Unidos, em algum lugar, Nova York, por exemplo, eu estava vendo uma notícia, hoje acho que eu estava vendo essa notícia, que o prefeito de Nova York fechou um circuito grande ali ao trânsito de carros, e agora ele está pensando em deixar assim para sempre. Porque a galera está andando de bicicleta, porque agora, enfim, talvez, né? Eu sempre encaro essas grandes mudanças, essas grandes tragédias, assim, como oportunidade, né? De ter essas mudanças que, como você disse, levariam anos para acontecer, de repente, por causa de uma tragédia dessa, como essa que nós estamos vivendo no planeta agora, as decisões tenham que ser mais rápidas e as soluções venham, né, de uma forma muito mais acelerada do que aquele tempo das pessoas entenderem, compreenderem, mudarem paradigmas e blá, 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 muito lentamente. Aquilo, não, né, por isso que eu falo para você sempre, às vezes essas mudanças são no piscar de estalar de dedos mesmo, porque são. Porque às vezes, precisa isso realmente para que as mudanças as profundas, né, as grandes mudanças se deem. E quando elas vêm em forma rápida mesmo, e definitiva, né, a maioria das vezes, né, o que é necessário, né. Então, na Europa está rolando também, né, É que no Brasil nós estamos nesse momento, mas vai rolar, vai rolar. E a relação com o tempo mudou mesmo. E também tem uma coisa da gente entender essa nossa construção de progresso, de acúmulo, de história, muda. Né? A gente está tendo que entender agora o efêmero, a imprevisibilidade, né? Então, essa é uma mudança de entendimento de tempo mesmo, né? Eu acho que, assim, a gente pensa, né? Enfim, eu não tenho como não recorrer sempre aos indígenas, né? Porque eu acho que eles realmente ainda têm uma sabedoria que é ímpar, assim, é fundamental a permanência da espécie humana no planeta. Mas do viver o momento presente. E o momento presente é isso, ele é instável. Está fazendo sol agora, daqui a pouco cai uma tempestade. E depois vem uma névoa, e depois vem a seca, e depois, enfim, tudo é muito imprevisível, né? E que o que importa nisso tudo é você estar vivendo o momento presente, que é a única coisa que existe, né? De fato. Um grande exercício. Eu acho que para vocês, né, que estão nas cidades grandes, é um exercício maior ainda, né? Imagino eu. Acho que sim. Acho que sim. Esse tempo de silêncio, de recolhimento que a quarentena nos colocou. E assim, claro que ela nos colocou também em conexão virtual e tal, mas ela nos colocou numa situação de isolamento. Recolhimento, né? Não, assim, você pode se conectar. O excesso de lives, né? Eu estou até elaborando um próximo trabalho que é um contraponto. A não conectividade, assim, exacerbada. Mas ela nos colocou nessa situação. E aí vem à tona muita coisa. Né? Você acha, Dani, assim, porque essa coisa do virtual agora talvez tenha vindo para ficar, eu acho que isso é uma coisa meio que definitiva agora, né? Acho que as pessoas não abandonam mais esse virtual, ele agora está realmente na mão de todo mundo.
Às vezes eu fico pensando se esse virtual também, de alguma maneira, vai ajudar as pessoas a saírem desse compromisso exagerado do presencial, sabe? De você tem que estar 8 horas, não sei aonde, e nananã, cumprindo o seu tempo, cumprindo a sua carga horária,